Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ao nosso podcast, A Catequese no Seu Dia. Nós estamos falando sobre o tempo da Quaresma. 5 coisas que deve saber sobre a Quaresma. Este texto, essa reflexão, é do Diego Lopes Marina. A Quaresma é um tempo litúrgico em que por 40 dias a Igreja chama os fiéis à penitência e à conversão, para se preparar verdadeiramente para viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo na Semana Santa. Aqui estão os 5 pontos que todo católico deve saber sobre a Quaresma. O primeiro, oração, mortificação e caridade. As 3 práticas quaresmais. A oração é uma condição indispensável para o encontro com Deus. Na oração, o cristão entra em diálogo íntimo com o Senhor, deixa que a graça entre em seu coração e, como Maria, abre-se para a adoração do Espírito, cooperando com ela em sua resposta livre e generosa. A mortificação se realiza cotidianamente e sem a necessidade de fazer grandes sacrifícios. Com ela, são oferecidos a Cristo aqueles momentos que geram desânimo no transcorrer do dia e se aceita com humildade, gozo e alegria todas as diversidades que chegam. Da mesma forma, saber renunciar a certas coisas legítimas ajuda a viver o desapego e desprendimento. Dentro dessa prática quaresmal estão o jejum e a abstinência, que serão explicados mais adiante. A caridade é necessária, como se refere São Leão Magno. Se desejamos chegar à Páscoa santificados em nosso ser, devemos pôr um interesse especialíssimo na aquisição dessa virtude, que contém em si as demais e cobre multidão de pecados. Sobre essa prática, São João Paulo II explica que esse chamado a dar está enraizado no mais profundo do coração humano. Toda pessoa sente o desejo de colocar-se em contato com os outros e se realiza plenamente quando se dá livremente aos demais. Segundo ponto, o jejum e abstinência. O jejum consiste em fazer uma refeição forte por dia, enquanto a abstinência consiste em não comer carne. Com ambos os sacrifícios, reconhecemos a necessidade de fazer obras para preparar o dano causado por nossos pecados e para o bem da Igreja. Além disso, de forma voluntária, deixa-se de lado necessidades terrenas e se redescobre a necessidade da vida do céu. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum não proíbe de tomar um pouco de alimento na parte da manhã e à noite. É obrigatório dos 18 aos 59 anos. Por outro lado, a abstinência, embora proibida, o consumo de carne, não é o caso de ovos, leite e qualquer condimento feito a partir de gorduras animais. O jejum é obrigatório a partir de 14 anos de idade. Terceiro ponto. A Quaresma começa com a quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa. Na quarta-feira de cinza, começa os 40 dias de preparação para a Páscoa. Após a missa, o sacerdote abençoa e impõe as cinzas feitas de ramos de oliveira abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. Estas são impostas fazendo o sinal da cruz na testa e dizendo as palavras bíblicas: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Ou convertei-vos e crede no Evangelho. Dessa forma, a cinza é um sinal de humildade e recorda ao cristão sua origem e seu fim. A Quaresma termina na Quinta-feira Santa. Neste dia, a Igreja recorda a última ceia do Senhor, quando Jesus de Nazaré compartilhou a refeição pela última vez com seus apóstolos antes de ser crucificado na Sexta-feira Santa. Quarto ponto. A duração da Quaresma está baseada na simbologia do número 40 na Bíblia.
Os 40 dias da Quaresma representam o mesmo número de dias que Jesus passou no deserto antes de começar a sua vida pública. Os 40 dias do dilúvio, os 40 dias da marcha do povo judeu pelo deserto, os 40 dias de Moisés e Elias na montanha e os 400 anos que durou a estadia dos judeus no Egito. Na Bíblia, o número 4 simboliza o universo material. Seguido de zeros, significa o tempo de nossa vida na Terra, seguido de provas e dificuldades. O quinto e último ponto, na Quaresma, a cor litúrgica é o roxo. A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luta e penitência. É um tempo de reflexão, penitência, conversão espiritual e tempo para preparar o mistério pascual. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos manter em vigilância, em oração, em penitência. Este é um tempo de reflexão, de estarmos olhando para dentro de nós mesmos e revendo os nossos atos. Todos os nossos podcasts serão direcionados à Quaresma. Assim, você poderá viver com mais espiritualidade esse tempo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.